Bom, então acredito que vocês estão chegando aqui, todas vocês, a partir do grupo, né, de WhatsApp que eu criei para a gente poder trazer e conversar um pouco sobre a psicologia no hospital, né. E o intuito dessa live é eu poder abrir um espaço para compartilhar um pouco com vocês a respeito um pouco, né, das minhas experiências. E se vocês quiserem trazer alguma questão, alguma dúvida, vocês também podem ir trazendo aí na medida que eu for falando aqui, né. Então vou me apresentar aqui um pouquinho para vocês. Eu sou formada já faz 20 anos, estou comemorando 20 anos de formada, e desde antes da faculdade eu sempre me interessei por hospital. E eu não tinha naquela época, olha só, já estou falando naquela época, eh, estágio na área hospitalar, para minha grande tristeza, porque já ali na metade do curso eu me interessei por essa área, pela área da saúde, e não tinha, naquele momento ainda, estágio. Mas eu fiz escolhas, né. Eu tinha dito que eu falaria sobre escolhas aqui, sobre consciência, né. Então já começo falando que eu fiz escolhas. E aí eu fui atrás de movimentos que pudessem me levar aí para o hospital, mesmo que não fosse uma configuração de estágio, mas que me proporcionasse alguma experiência. Então eu encontrei a minha gatinha aqui querendo dar um oi. Eu encontrei o espaço da pesquisa e acho que o primeiro contato que eu tive foi um hospital geriátrico, através de um trabalho de pesquisa que eu fazia lá, e bem diferente do que depois eu acabei vivenciando nos hospitais, né, tanto em relação à população, como o próprio formato do hospital, mas, né, foi uma maneira de eu começar a pensar, hã, algumas coisas que eu precisava até adaptar, né, porque essa pesquisa era sobre um instrumento expressivo, um instrumento chamado jogo de areia, não sei se vocês conhecem, que ele tradicionalmente é usado em ambiente de consultório, fixo, com um material super cheio de detalhes, e é um material para uso expressivo, e essa pesquisa era justamente sobre adaptação, né, para ambientes que necessitassem de um material móvel, eh, de uma aplicação mais flexível, e enfim. Então essa foi minha primeira experiência, e aí foi interessante de eu começar a pensar, né, necessidade versus interesse versus contribuição. E a partir dali eu não parei mais, né, de fazer escolhas pela área hospitalar. Então o meu trabalho de conclusão de curso não foi sobre hospital, mas foi sobre saúde. Depois eu acabei fazendo aprimoramento no Hospital das Clínicas e tive um primeiro ano de muitas experiências interessantes, contatos com histórias incríveis, com a morte, com a dor, com aventuras, né, porque o trabalho em hospital também diz de muitas aventuras, né, porque é um mundo, principalmente para quem está recém-formado, é um mundo novo, geralmente, né, muito diferente, e principalmente eu que não tinha feito estágio, né, mas que foi muito interessante, contribuiu muito para minha vida, para minha formação, e tanto é que eu não me contentei com um ano de aprimoramento, porque naquela época praticamente não tinha residência, e aí eu fiz um projeto de fazer um estágio não remunerado lá no hospital, e foi o primeiro estágio não remunerado em psicologia que foi, realizado por lá, né, eu e uma colega de aprimoramento. E aí a gente também fez pesquisas, a gente fez vários trabalhos, a gente teve contato com várias áreas lá de atuação dentro do hospital. Eu sempre procurava conhecer, né, os profissionais de lá e conversar. E até estou contando isso porque é uma coisa muito bacana, né, de vocês, principalmente quem está recém-formado, se interessando por essa área, realmente
procurar saber dos profissionais, não só dos livros, mas pessoalmente, de alguma maneira, né, como que é a experiência viva ali daquele profissional. Por isso que eu acho que pode ser contribuição mesmo eu estar aqui falando para vocês e para quem depois quiser ver essa live que eu vou deixar disponível. E eu muito inquieta, né, no sentido de realmente estar fazendo uma escolha por algo que vibrava para mim e que me interessava muito, eu saí, pedindo entrevistas espontaneamente, fazendo contatos com hospitais daqui de São Paulo, que é da onde eu sou, né, sem conhecer, na cara e na coragem, e eu saí naquele momento de recém-formada, fazendo contatos, tendo experiências de ouvir pessoalmente, ao vivo e a cores, alguns psicólogos que se dispuseram a me receber também, voluntária e espontaneamente, e foi muito legal também. E a partir daí eu comecei a entrar nesse mundo, no sentido de conhecer o que me esperava, né? Até que, mais ou menos 3 anos depois, quando eu ainda estava fazendo estágio, surgiram vários concursos naquele ano em psicologia para vagas de psicólogo em hospital, né? E eu prestei todos eles, pelo menos uns 10 concursos, né? Coisa que não é muito frequente, né? E para minha surpresa, porque eu prestava, mas eu não acreditava muito que isso realmente era possível, porque sempre tem uma concorrência, tá, tá, tá. E para minha surpresa, eu fui aprovada em alguns deles e em um deles dentro do número de vagas, né? Porém, só fui chamada mais ou menos 2 anos depois, 2 ou 3 anos depois. E, e isso foi muito interessante, porque aí me colocou em contato com outras possibilidades de estar também buscando saber, né, sobre a área hospitalar e tal. E até que eu entrei no Hospital Municipal aqui de São Paulo, onde eu fiquei por 15 anos, né? É, imagina, uma vida, né? E é desse hospital especialmente que eu quero contar, dessa experiência que eu posso até falar com muito mais propriedade até, embora dessa experiência no Hospital das Clínicas eu também tive muitos aprendizados e coisas incríveis assim para minha bagagem. Mas foi nesse hospital municipal onde eu construí realmente um trabalho, construí uma, uma maneira, né, de estar no hospital. Deixa eu abrir a porta aqui para minha gatinha, que agora ela quer sair. Senão ela vai ficar miando. Daqui a pouco ela ou o outro gatinho miam para entrar. E aí, quando eu entrei nesse hospital, a vaga que tinha disponível era para RH. Aí começa a minha história aí desses anos todos por lá, né? A escolha, de novo, escolha. Porque não era a minha escolha entrar no RH. Mas eu percebi que era uma oportunidade de eu conhecer o hospital e, como eu disse, eu sou inquieta, eu não me contento fácil com coisas que não vão ali dentro da minha escolha, então eu pensei, ué, por que não entrar, aceitar essa vaga, experimentar, e quem sabe depois eu consiga aqui ir para assistência, que é onde realmente eu quero estar. Isso foi possível, mas levou um ano. Imagina, hoje olhando para trás, mas foram 15 anos, né? Mas um ano foi bastante tempo, né? Tentando ali para uma área específica onde realmente eu queria estar. Mas esse um ano foi muito importante para eu conhecer o hospital, conhecer as rotinas das equipes, conhecer a cultura daquele hospital e várias coisas na prática do que eu já tinha ouvido falar ali, tanto de outras pessoas que eu tinha conversado, como
das minhas aulas de psicologia hospitalar, né, que embora eu não tivesse estágio, mas eu tive aulas teóricas. E até que eu consegui ir para assistência e escolhi ir para a área de pediatria. E aí eu trabalhei na enfermaria e UTI pediátrica, pronto-socorro, nessa minha virada ali de estação nesse hospital. E nesse momento onde eu estava aí nesse primeiro ano do hospital, tinham mais 2 psicólogas, mas que uma estava na maternidade, que era uma outra clínica. Lá é um hospital geral com várias especialidades. Então tinha mais uma psicóloga que estava na clínica de maternidade e uma que estava na saúde mental e que todas trabalhavam isoladamente, não existia um serviço de psicologia, não existia nada formalizado assim de psicologia. Naquele hospital não existia uma história de psicologia, embora outros psicólogos tivessem passado por ali já na época, em outras épocas aí do serviço público, né, para quem estudou ou é um pouco mais velho, né, sabe do PAS, né, que foi um trabalho aí dentro do serviço de saúde. Isso que não vem ao caso, né, mas naquela época houve uma equipe de psicologia lá dentro desse hospital onde eu trabalhei, e que não ficou um resquício de história, a não ser o que algumas pessoas contavam, pessoas que já também trabalhavam daquela época e vinham contar. E é muito importante imaginar, né, o quanto um trabalho de psicologia passa por um lugar e não deixa uma história mais concreta, não deixa um resquício, né? Daí a gente pode olhar para as questões mais burocráticas como tendo uma importância, como tendo uma contribuição, porque serve tanto para psicólogos que venham futuramente, né, os tais protocolos de hospital, tem validade, tem serventia, tem contribuição, né? E também para que possa se compreender o funcionamento, uma história, uma construção de um trabalho naquela instituição, né? E não tinha. E isso me serviu mais tarde para pensar na construção de um serviço lá, né? Então eu estou contando aqui a minha história, vocês podem me interromper, quem está chegando agora seja bem-vindo. Esse papo está sendo gravado porque eu vou disponibilizar depois. Então, para quem quiser abrir a câmera, o microfone, pode ficar à vontade, mas saiba que vai ficar público depois, tá? Se vocês não quiserem desta maneira, vocês podem me trazer perguntas aqui pelo chat, tá bom? E eu estou contando aqui um pouco dessa minha história, de experiência, e aos poucos vocês podem ir trazendo aí algumas perguntas, porque é a maneira de eu saber qual é o termômetro aí, se está sendo interessante o que eu estou falando, né? Então vão interagindo aí comigo no bate-papo, por favor, não me deixem sozinha aqui. Bom, então tinham 2 psicólogas quando eu entrei, né, nesse meu primeiro ano, e muito pouco depois, tipo, 2 anos depois, elas saíram do hospital e eu fiquei sozinha, aí já na pediatria, né. É um hospital de 9 andares, é um hospital que tem, né, como eu falei, é um hospital geral de várias clínicas. Obviamente eu não tinha como dar conta do hospital inteiro, então eu ficava como referência nas unidades de pediatria e, vez ou outra, eu dava algum suporte em alguma outra clínica, né, de adulto, no caso. Mas na enfermaria de pediatria, na UTI pediátrica, era onde eu realmente estava de referência, fazendo interconsultas na UTI pediátrica. E a partir daí, realmente começa a história, né, da minha bagagem, assim, no sentido dessa atuação na assistência e da construção de um serviço. Porque eu sempre gostei muito de papéis, então, e de escrever e tal. Então eu sempre registrava, né? Eu estava falando que esse hospital não tinha uma história,
dos psicólogos que já tinham passado por lá, e aí eu comecei a criar essa história, registrando, deixando registros em prontuário. Então são vários pontos aqui, que não vai dar para entrar com detalhes em todos eles, mas que a gente pode, né, especialmente para quem tiver lá no meu grupo de WhatsApp. Quem não tiver, depois me conta aqui, se caso interesse eu passo o link, tá bom? Porque eu não vou lembrar de todos os nomes, gente, né, que estão aparecendo aqui, que estão lá, mas algumas pessoas que eu já interagi mais no privado. Bom, então é isso, né, tem vários assuntos que dá pra gente ir abordando com mais detalhes, né, depois, caso vocês vão interessando. Alguns desses assuntos eu também dou cursos para aprofundar um pouco mais, tá? E falando disso de registro em prontuário, né, eu sempre disse que é uma arte escrever em prontuário, porque primeiro que é uma coisa meio chata, vamos confessar aqui, né, essa parte mais burocrática é meio chata. O psicólogo gosta mesmo é de conversar, de ouvir, né, de olho no olho, não é verdade? Mas aí que tá, né, o que eu ressaltei e vou repetir, a importância de ter registros. Por quê? Porque tem vários motivos, né? Um deles é um direito do paciente que haja esse registro em prontuário, e é um dever e um direito também do profissional, não só da psicologia, que haja também. Por quê? Porque esse registro em prontuário, ele é um documento que serve tanto para o paciente reivindicar, ou a família do paciente reivindicar coisas, questionar, de repente até isso vai servir de material para processos, que também, em contrapartida, para o próprio profissional serve tanto para ele justificar algumas questões de processo, ou para ele poder se defender, ou para ele responder coisas, e também é uma memória, né? Então, por exemplo, eu não vou entrar muito a fundo nesse assunto de prontuário, esse é um dos que a gente que a gente pode trazer depois, caso interesse para vocês, mas só para fechar nisso, já que eu entrei, porque é realmente algo bem importante, eu fui chamada, depois de mais ou menos acho que uns 8 anos, de ter atendido uma criança lá, um caso de abuso sexual. Fui chamada 8 anos depois de ter atendido, né. Eu me lembro deste caso, me lembro da história, me lembro da criança, mas eu não me lembrava com detalhes do nome, não me lembrava detalhes específicos, né. É um caso muito muito bonito até, que teve, em relação ao meu atendimento, um desfecho muito bacana, que eu também posso contar numa outra, né, enfim, num outro momento aí, mas que eu fui chamada para prestar depoimento por conta da questão do abuso, né. E como é que eu consegui resgatar alguns conteúdos desse caso? Olhando para o registro de prontuário, porque o hospital tem um arquivo disso, né, e o hospital também ele guarda esses arquivos, enfim. Então, aí, né, fui construindo essa história, vejam bem. Bom, para tentar resumir um pouco da história e aí trazer mais conteúdo também aqui pra gente, depois de mais ou menos, acho que 3, 4 anos que eu estava sozinha, né, trabalhando nesse hospital. Lembra aquele concurso que eu prestei e que eu fui chamada 2 anos depois? Pois é, mais não sei quantos anos depois, mais uma parte da equipe foi chamada, né, das pessoas que prestaram foram chamadas, complementando aí, o que até então não era uma equipe de psicologia, mas complementando aí mais pessoas atuando como psicólogos neste hospital. E, como eu tinha contado para vocês, eu sou uma pessoa que inquieta, que gosta sempre de estar conversando aí com aqueles que possam me contar, né, sobre o trabalho no hospital e como que é realmente na prática e tal. Então, lógico que eu não deixei esses psicólogos chegarem e cada um para o seu canto quietinhos e de novo se isolarem e ficar ali um monte de psicólogo no hospital isolado. O que aconteceu? Eu
fui mostrando muito espontaneamente esse interesse de saber quem é que estava chegando, para onde ia. E aí, eu respondia administrativamente para uma coordenadora de serviço social, só por uma coisa burocrática do hospital. E aí, tô vendo aqui o chat e tô parando de falar. Eu já vou ler aqui o que vocês estão escrevendo. Deixa eu só falar essa parte, que senão eu vou me perder e aí vai ficar chato de vocês ouvirem. Então, mas podem continuar escrevendo aí, tá? Que eu já vou ler. Então, essa assistente social foi me pedindo ajuda, porque ela também começou a ficar perdida. O que eu vou fazer, né? Chegaram mais ou menos uns 5, 6 psicólogos no hospital de uma vez, onde só tinha um, né? E não tinha uma equipe, onde tecnicamente o que ia ser feito com esses psicólogos, porque não tinha uma gerência de psicologia, uma coordenação, nada disso. E ela foi pedindo a minha ajuda e eu, de muito grado, fui me engajando de uma maneira que eu fui ajudando ela a pensar as clínicas de prioridade para mandar esses psicólogos, porque embora fosse um número considerável, não ia dar conta de todo o hospital ainda. É um hospital realmente grande. Mas, vejam bem, para uma área hospitalar é um número bem interessante. Se não me engano, eram 7 psicólogos naquela época. É um número bem interessante. É muito raro ter mais do que 2 psicólogos em hospital, dependendo, né, do porte do hospital. E aí eu fui ajudando, né, a distribuir esses psicólogos e tal. E quando eles chegaram, eu participei das boas-vindas para eles, eu ajudei a organizar boas-vindas, fui me apresentando, fui propondo reuniões entre a gente e discussões, e fui propondo, movendo esse grupo aí de psicólogos para que a gente realmente interagisse, para que a gente realmente construísse um serviço. Eu fui contando já do que eu tinha de experiência no hospital, de algumas necessidades, falando de algumas coisas que eram importantes, que alguns deles também não tinham experiência na área hospitalar, então também estavam perdidos. Por exemplo, questões de prontuário, né? Fui colocando. Um detalhe bem interessante aí da minha vivência e que, nossa, contribuiu pacas, foi que ainda antes de chegarem esses psicólogos, eu tive uma experiência de uma preceptoria informal, ainda naquele momento, com alguns alunos de especialização em psicologia hospitalar, de um hospital bem importante aqui em São Paulo. Não falei que a minha gatinha ia voltar? Mas ela não entrou. E que foi muito legal, porque nessa minha maneira de se interessar, de se engajar, que é muito espontânea, porque de verdade essa área sempre me suscitou coisas, eu tive um contato muito próximo com esses alunos e com as coordenadoras deste curso, que era de um outro hospital, sendo chamada para dar aula nesse curso depois. Eu ganhei uma bolsa também para fazer as aulas de lá que me interessavam, embora eu já tivesse a especialização, né? Mas eu pude me atualizar, entrar em contato e tal. Então, isso tudo me ajudou a trazer também uma organização de serviço para quando esses psicólogos chegaram, né? E foi assim que eu acabei me tornando coordenadora, né, desse serviço, porque esses psicólogos, a maioria se interessou nessa energia de vamos fazer um serviço, vamos construir um serviço, vamos nos comunicar, vamos manter contato, reuniões e tal. E aí o grupo começou a propor para a diretoria que fosse criada uma coordenação, para que a gente pudesse ter também um suporte técnico. E aí acabou que eu fui indicada para assumir essa coordenação, que era algo que eu não tinha experiência e não tinha. Enfim, foi acontecendo espontaneamente. E eu aceitei, né? O desafio, para mim era muito desafiante, porque embora eu já fizesse isso, mas era de um outro jeito, né?
Era de uma maneira onde não era formal, as responsabilidades eram outras, né. E aí eu acabei aceitando e foi muito interessante, e eu fiquei, durante mais ou menos, acho que 13 anos, 14, 13 anos como coordenadora nesse serviço. Eu saí desse hospital que eu tô contando toda essa história no ano passado por escolha também, né, que é um outro ponto aí da minha história, onde eu posso falar mais se vocês se interessarem, mas por várias outras experiências da minha vida, né, 15 anos depois, eu escolhi mudar um pouco os ares, sair da instituição e trabalhar de uma outra maneira, né. Até para quem foi já olhar, eu sei que tem gente aqui que já foi lá no meu Instagram, não é de psicologia hospitalar que eu falo lá, eu falo com mães gestantes, né. Então, quer dizer, eu continuei continuo trabalhando com mães, mas não mais em instituição, não mais em hospital, né. Mas, olha eu aqui, né, escolhi sair do hospital, mas é um assunto que ainda me expande, que ainda me interessa, que ainda eu escolho contribuir. Então eu fiquei todo esse tempo no hospital, neste hospital municipal, eh, construindo esse serviço, né, e aí não só eu mais na pediatria sozinha, a partir de então, com uma equipe, né, cumprindo aí um lugar de coordenação, em interação com a diretoria. Imagina quantas coisas que eu não pude experimentar, né, e vivenciar, e ter que escolher, e ter que propor, e ter que enfrentar durante todos esses anos. Foram muitas coisas, e por isso que eu digo que realmente, conforme vocês forem se interessando, eu vou trazendo, né. Então, eu vou ler agora aqui o chat. Tem gente que está gostando da minha história, legal. Se não tiver, também pode dizer: "Simone, ó, eu quero ouvir você falando disso aqui", pode falar. Eh, e aí tem uma pessoa aqui no pessoal me contando que tem especialização na área de psicologia hospitalar, porém não tem experiência e todo lugar exige pelo menos 6 meses a 1 ano de experiência e ela acha isso lamentável. É, só comentando a respeito disso, realmente, né, tem algumas instituições que pedem isso, mas conforme vocês forem me conhecendo, vocês vão perceber que hoje, né, uma das contribuições que eu tenho é que essa história de consciência, eu não estou falando só de um conceito teórico, eu estou falando de algo de experiência, de vivência, no sentido prático, que quando a gente realmente escolhe algo com consciência, esses obstáculos, eles são só coisas para distrair a gente. Quando a gente escolhe, né, naquilo que vibra pra gente, a gente abre espaços, tá? E foi o que aconteceu comigo também. Por isso que eu disse que, para minha surpresa, eu passei naquele concurso, né? Porque era algo muito difícil, continua sendo, né? Enfim, e parecia impossível para mim naquele momento. Então, fica aí uma pontinha para vocês até me perguntarem mais a respeito, se for o caso, e também para não se prenderem a essas dificuldades que surgem no meio desse caminho todo, tá bom? O que mais que a gente tem aqui? É, a Zaine estava a Zaine, Luana, né, vamos falar de Luana, que ela já me disse que eu posso chamar ela de Luana. Que é importante, né, o prontuário, eu vi que foi nesse momento que você falou, que se quer entender mais sobre esse assunto, a gente pode fazer alguma outra coisa sobre esse assunto. Eu acho que nesse encontro de hoje a ideia é falar um pouco mais geral aí dessa minha história, até para vocês conhecerem, dar uma pincelada em várias coisas assim, né? Mas sim, é um assunto super importante que a gente pode pensar em alguma coisa aí. A Patrícia estava dizendo, né, que infelizmente onde ela trabalha o prontuário é muito compactado, isso deixa ela um pouco frustrada. É em CAPS que você trabalha, Patrícia? Acho que você comentou alguma coisa, né, lá no grupo, mas eu não vou me lembrar agora.
Que bom, tô fazendo elogio aqui, né? Que é perceptível como eu sou engajada, espontânea, acolhedora. Que bom, que dá para perceber, porque realmente é muito espontâneo aqui, não tem nada forçado, não. Então, isso do prontuário ser compactado, às vezes é necessário também, dependendo do perfil da instituição. Em termos de prontuário, tá ok também ser compacto, sabe? Mais importante, quer dizer, não é mais importante, não, mentira. Tá no outro lugar a questão de que, para além do que se escreve no prontuário, tem o tete a tete com a equipe, né? Então, quando a gente for fazer, então, alguma coisa a respeito de prontuário, eu posso falar mais disso, assim. Então, por isso que não é mais importante nem menos importante, são momentos diferentes, espaços diferentes, né? E esse contato com a equipe, essa troca com a equipe, é muito importante. Ela não substitui o prontuário, mas ela também pode se engajar com o prontuário, né? E complementar, e aí ficar um trabalho, aquilo que você não consegue pôr no prontuário, você pode ir ali e procurar uma maneira, uma estratégia até muitas vezes, para poder estar trocando com a equipe, contando para a equipe. Tanto é que as coisas escritas no prontuário da instituição onde eu trabalhei, quem disse que as pessoas liam? Não liam, gente. Era muito mais mesmo para ficar ali a memória, o documento, mas raramente era lido. Então, fica essa dica, tá bom? Não se prenda também. Só a questão, põe ali o necessário, seja objetivo, se é esse o perfil da equipe, né? Alguns psicólogos são arrogantes entre os colegas de profissão, isso dificulta o trabalho. Sim. O que mais é possível, né? O que mais pode ser possível aí para a gente poder olhar para isso só como um interessante ponto de vista, né? E ok, essas pessoas são arrogantes, mas como é que você pode continuar fazendo o seu trabalho, a sua interação, de maneira que essas pessoas não te impeçam? Escolhas, lembra? Ah, você trabalha no hospital particular, Patrícia. Tá. Às vezes o prontuário tem mesmo o protocolo de ser mais sucinto, né? Ok, tá tudo bem. Onde você tá não é lido. Então para que escrever mais? Escreva o necessário, até porque, inclusive por orientação do CRP, não é tudo que a gente vai pôr no prontuário dos nossos atendimentos. Você pode fazer um prontuário à parte, não sei como que é na sua equipe de psicologia. Meia página, deixa muito menos, às vezes é linha. Imagina, né? Eu não sei como que é aí na sua instituição, né, Patrícia e demais. Mas não chega a ser nem 3 linhas, verdade, pois é. Mas onde eu trabalhei, né, eu não, enquanto coordenadora, né, então já que a gente entrou nesse assunto que vocês estão querendo perguntar, eu vou falar só mais um pouquinho. Enquanto coordenadora do serviço e na lida da construção de um serviço, paramos num determinado momento dessa história lá para pensar, né, no prontuário, né? Eu tive essa iniciativa de parar para pensar, estudar, conversar com outros profissionais a respeito. Eu sempre fui disso, de buscar sempre com outros profissionais também, saber como funciona. Não para copiar, não para fazer, não porque deles é o certo, não, mas para poder ampliar, para eu poder perceber, né, o que existe, o que está disponível, o que eu ainda não percebi, o que eu ainda não saquei, o que eu não acessei, para ver o que funciona aqui. Sempre foi essa minha perspectiva, assim, nesse meu trabalho, e continua sendo até hoje. Hoje, muito mais confiando no que eu sei também, né, do que só ficar buscando fora, né. Enfim, capítulo para um outro momento também. Então, às vezes eu vou perdendo um pouco meio o fio da meada, porque é muita coisa aqui na cabeça para um encontro onde estou tentando deixar vocês me conhecerem, então, pera lá, para eu não me perder aqui.
Tá, então, num determinado momento, eu parei para a gente pensar, né, sobre isso do prontuário. E qual foi a decisão e a escolha lá, minha enquanto coordenadora, mas também distribuída entre uma equipe, né? Foi de que a gente iria fazer o prontuário, escrever no prontuário a partir de, num primeiro momento, de um protocolo. Então, a gente tinha um roteirinho, né, que eu propus, mas que foi só para guiar a gente nesse primeiro momento, para deixar um pouco mais uniforme e que algumas coisas não escapassem ali desse prontuário. E aí, a partir daí, as pessoas foram ficando livres. E aí, uma opção que eu dei foi a opção de não deixar de escrever no prontuário, né, no prontuário oficial do hospital, que isso fosse uma regra. Cheguei a ligar para o CRP na época, pedir orientação e realmente é uma obrigação nossa. Não era só a Simone, né, que estava dizendo ali. E a partir daí, ficava na opção do que funcionaria ou não para aquele psicólogo, para sua clínica, porque a gente sempre teve psicólogo de referência em cada clínica, dentro das clínicas possíveis, e em cada clínica a gente escolhia, né, a partir do que ia funcionar ou não, se aquele psicólogo ia deixar seus registros à parte. Alguns escolheram que sim, outros que não, outros que no momento sim, depois não, e aí isso ficou livre. Então, até para a Patrícia e quem mais perceber, fica essa dica de tentar perceber se é o caso, se isso funciona e se vai ser contribuição para a sua instituição, para o trabalho que você faz, ter esse registro à parte desse prontuário. De repente, até para você, pessoalmente, para estudo, eu usava muito, eu sempre gostei de deixar, olha só, gente, né? E aí eu estou dizendo que eu vou trazer várias coisas aqui conforme eu vou falando com vocês, né? Tão importante era para mim isso de registro, porque eu escolhi manter a parte lá os da pediatria, porque enquanto eu estava sendo coordenadora, eu não saí da pediatria, detalhe. Eu me mantive por opção minha, por escolha minha, porque eu sempre gostei muito mais da assistência e eu podia escolher isso. Então, enquanto eu estava lá na assistência da pediatria, eu era coordenadora também, tá? Então, eu sempre tive os meus registros pessoais dos meus atendimentos, que me serviam para eu fazer supervisão, para eu buscar estudos, para eu retomar tempos depois e perceber algumas coisas. Me ajudava quando aqueles casos retornavam, porque tinha uma reincidência de internação lá das crianças. E eu meio que fazia um diário de bordo lá no hospital. Quer dizer, eu descobri que tinha esse nome depois, quando eu fui fazer o meu mestrado. No meu mestrado, por conta do tema que eu escolhi, das orientações que eu recebi, eu acabei usando esses registros para o meu mestrado. Então, para quem depois se interessar em ler o meu mestrado, tem lá recortes do meu diário de bordo, falando das minhas questões lá daquela época, das minhas dificuldades. Então, veja, quando eu digo, gente, quando eu pergunto o que mais é possível, é o que mais é possível mesmo, né? E a gente não se fechar em conclusões, porque eu fazia esses diários aí, essas anotações, despretensiosamente, porque eu gostava, porque aquilo me acrescentava, né? E eu nunca imaginava que aquilo pudesse virar um trabalho de mestrado, né? Fazendo ali alguns recortes. Então, né, nesse sentido, sigam o saber de vocês sempre. A Patrícia estava dizendo que ela sente falta de como funcionava na Santa Casa. Ah, você que fez especialização lá, né? Que era sucinto, mas tínhamos um outro prontuário apenas para psicologia. Então, claro que trabalhoso, 2 relatórios, mas penso se precisar lembrar de um caso antigo, só pelo prontuário, não sei se conseguiria trazer a memória. Exatamente. Exatamente. Então, só que não é regra mesmo, é naquilo que vai funcionar para cada um, né?
Bom, tô de olho aqui no horário e vendo que a gente já passou aqui quase que 1 hora falando, né? Eu tenho uma reunião aqui logo em seguida e acabei falando demais aqui, eu tô vendo que eu não vou poder ficar muito mais tempo. Mas só pra gente fechar isso, deixa eu só avisar aqui o pessoal da outra reunião. Só um minutinho, gente. Eu não consigo falar e escrever ao mesmo tempo. Gente, esse tempo passa. Uau, realmente o tempo passou que eu nem percebi. Tá certo aqui, né, sobre isso, que bom. Mas só pra gente fechar, então, né? Nem consegui contar tudo da minha história, óbvio, né, 20 anos. Então, pra gente fechar, vocês querem perguntar alguma coisa? De repente, alguma coisa que dê pra eu falar rapidinho? Ou uma outra coisa também que vocês podem, que isso vai me acrescentar bastante, é vocês me trazerem o que vocês têm interesse em saber sobre a psicologia hospitalar, sobre o que vocês já ouviram aqui, né, em relação ao que eu posso trazer para vocês, que curiosidade eu estou deixando aqui para vocês. Vocês podem me trazer lá no grupo de WhatsApp. Vamos combinar assim? Muita coisa? Melhor ainda. Podem colocar lá, isso até vai trazer aí, suscitar para outras pessoas do grupo que ficam mais quietinhas também. Então, coloquem lá no grupo o que interessa vocês saberem, que de repente eu posso trazer, né? O que eu puder contribuir vai ser com o maior prazer mesmo, né? A minha ideia de estar falando aqui com vocês era resumir a minha história e falar um pouco de como é que eu vejo hoje, né, o lugar da psicologia no hospital, né? Eu vou fechar nisso, mas falar muito brevemente, que realmente não vai dar tempo de eu falar mais, e ficar com essa pontinha de quero ouvir mais, quem sabe, né? Eu deixo isso aí para vocês. E caso alguém tenha entrado aqui nessa live que não seja do grupo e queira entrar no grupo, me escreve aqui no chat para eu poder passar o link, tá? E, por favor, convidem outros amigos para participarem lá do grupo também, né? Quanto mais gente tiver, fica mais interessante, a gente pode trocar mais e aí possibilitar eu levar mais conteúdos para vocês também. Ainda estou percebendo como é que eu vou levar esses conteúdos para vocês, tá? Alguns vão ser por cursos, outros por lives abertas assim, a gente vai mesclando e eu vou percebendo que vai poder contribuir mais. Então, me tragam os assuntos, né? E o que eu quero trazer aqui vai ser bem resumidamente, e a gente pode, no outro encontro, aprofundar mais, por exemplo, sobre isso, é o que é esse raio de escolha que eu falei, né, que eu ia dizer a respeito, né, do hospital, o que mais pode ser possível no hospital, e tá. Na verdade, não são perguntas para a gente trazer respostas. Uau, agora eu frustrei todo mundo. São perguntas para a gente perceber, e aí que está o X da questão, de que não existe nada pronto, e isto não é ruim. O que existe é um campo grandioso, né, pensando o trabalho no hospital, para a gente construir. E construir não só porque a psicologia ainda está engatinhando, porque a psicologia na área hospitalar ainda não é prioridade, não é nem nesse ponto de vista. Construindo porque realmente a gente nunca, né, pode definir coisas. Né? Como seria se a gente, em vez de definir, de concluir que a função do psicólogo no hospital é tal, o objetivo do psicólogo no hospital é X, em vez de a gente definir, concluir, né, e aí, portanto, até limitar, como seria se a gente pudesse sempre perguntar o que mais pode ser possível aqui, né? Mesmo que o trabalho de um psicólogo dentro de um hospital seja muito específico, sei lá, um trabalho de oncologia que ele vai trabalhar na X, quase que cirurgicamente. Mesmo assim, né? Da gente pensar para além
de uma especialidade, por exemplo, um psicólogo especializado em oncologia, por exemplo. Mesmo que a gente tenha especialidades, e tá tudo ótimo tê-las, né? Como seria a gente poder olhar para esse espaço que a gente pode escolher no hospital, para além do que já está dado, para além das especialidades, para além de pontos de vista que podem ser muito fechados, para além do que a gente já leu nos livros, embora a gente tenha, uau, né? Muita teoria, excelente. Mas, mesmo assim, tudo que está nos livros são experiências de outras pessoas, de outras épocas, que eu não estou invalidando nenhuma delas, pelo amor de Deus, mas que quando você entra à frente do seu trabalho, é você que está à frente. Você, o seu paciente, cliente, dentro de uma equipe, dentro de uma instituição, né? Mas é sempre você. É a sua experiência que está ali acontecendo, tá? E que todas essas teorias, né? Eu mesmo tenho aqui uma infinidade de livros e cursos que eu já fiz, como eu falei para vocês, um monte de gente com quem eu já conversei, que eu já procurei, supervisões, tenho, de verdade tenho. Mas quando eu tô ali, à frente do meu trabalho, seja no atendimento, ou seja nos bastidores, né? Como eu trabalhei muito nos bastidores ali, na coordenação e tal, dando supervisão dentro do hospital também, preceptoria, no outro momento eu conto lá da residência que eu trabalhei nesse hospital, enfim. Né? Eu trabalhava na linha de frente, trabalhava em várias frentes, né? Trabalhava na linha de frente com o paciente, que era, no caso, a criança, trabalhava com as mães, que era uma linha de frente paralela, mães e familiares, outros, né? Trabalhava com a equipe, não no sentido de recursos humanos, né? Mas eu articulava com a equipe, que era indiretamente um trabalho também com os meus pacientes, né? Mas que fazia parte. Trabalhava por conta dessas outras atividades nos bastidores do serviço. Em todos esses lugares, eu estava à frente dos livros, à frente do supervisor, né? Nesse sentido de estar ali, na real. Então, fica aqui essa pergunta, né? Como seria você, mesmo que seja recém-formado, você já confiar naquilo que você sabe, naquilo que você percebe, naquilo que você está vendo, de que você está experimentando. Como seria isso? Né? Quanta contribuição isso pode ser ali para o seu paciente, seu cliente, pode ser ali para a construção do trabalho que você está fazendo. E quanto isso pode ser contribuição para além do que já está definido e concluído, do que é, do que serve, do que se trata uma psicologia no hospital. Tá bom? Então, gente, agora realmente eu preciso terminar aqui. Muito obrigada por vocês que escolheram estar aqui, me ouvir. Eu espero mesmo que possa ter sido contribuição aqui para vocês. E aí, não se esqueçam, levem lá para o grupo de WhatsApp, né, os assuntos que interessam a vocês. E a gente se vê em outros momentos. Depois eu vou compartilhar a gravação, né, com vocês. Vocês podem aí também passar para outras pessoas que vocês acham que possam se interessar. Tá bom? Então, uma boa noite e a gente se fala e se encontra de novo em outros espaços. Um beijo grande, gente. Tchau, tchau.